Vamos falar sobre um assunto muito importante da nossa engenharia ambiental, que são os cortes. Cortes em desenhos técnicos. Nós podemos entender os cortes como sendo nomes genéricos de vistas ortográficas de objetos, onde você retira uma parte desse objeto para revelar aquilo que está por detrás. Você pode fazer cortes usando planos verticais, planos horizontais, planos inclinados. Você pode usar mais de um plano de corte. Aqui nós temos um exemplo de um plano vertical que fez um corte vertical numa edificação para que nós pudéssemos conhecer os valores de alturas de alguns elementos desse imóvel aqui. Então foi feito um corte vertical, onde por meio de cotas verticais nós vamos ter condição de saber algumas alturas, algumas dimensões verticais desse objeto, além de desnível de piso, que é mostrado aqui. Um outro exemplo aqui de um corte, uma vagoneta, que nós vamos mostrar a inclusão de um corte, de um eixo de corte vertical, que está mostrando aqui na vista superior. Ele aparece como linha traço e ponto na vista lateral esquerda. E nessa vista frontal está mostrando a seção de corte, revelando os detalhes aqui dessa vagoneta. O corte é usado em muitas áreas, inclusive até na própria área da medicina. Aqui nós temos uma tomografia cerebral, onde o médico ou radiologista fez várias imagens que são planos horizontais de corte. E por meio do programa que ele está utilizando, ele pode integrar esses planos e gerar uma imagem 3D da cabeça do paciente. Aqui nós vemos até um tumor que está sendo localizado nessa área. Então, repare como o cortes é utilizado em várias áreas. Aqui nós temos um módulo de um satélite da NASA, onde foi feito um plano inclinado, retirou a parte da frente para revelar o que tinha por detrás dentro desse módulo. Aqui um outro exemplo, muito básico na arquitetura, que são as plantas baixas, que nada mais são planos horizontais com altura de 1,5 m, segundo a norma técnica, que retira a parte de cima do objeto e por meio de uma vista superior você tem noção da planta baixa ou outras plantas, como planta hidráulica, que está aqui representada aqui na direita. O cortes, por exemplo, aqui um outro exemplo, um corte de terreno para mostrar uma rede de abastecimento de água subterrânea, né? Indo da estação de tratamento até a estação de distribuição de água. Podemos ver isso também num outro desenho esquemático que mostra um abastecimento subterrâneo, onde está sendo coletada a água. Essa água vai por meio de tubulações para a estação de tratamento. Aqui, outro detalhe de uma estação de coletora dentro de um rio, levando para uma unidade de tratamento antes de fazer a distribuição. Quer dizer, essa imagem aqui é uma imagem de corte. Aqui um outro exemplo, o corte feito por um plano vertical numa rede de esgoto. Tá? Aqui ele revela parte da concretagem onde essa rede está inserida e revela tubulações e assim por diante. Detalhes de tubulação e assim por diante. No nosso caso, que é o caso do desenho técnico, né, os princípios de corte são os mesmos. Aqui nós vamos aprender um passo a passo como determinar um corte num determinado sólido, um sólido que tem os elementos principais de desenho. Então vamos lá. O problema é determinar o corte de um sólido por um plano que passa por 3 dos seus vértices. Então aqui está um desenho do sólido. Repare, e aqui essa linha que nós estamos vendo aqui preto, ela é a interseção do plano vertical de corte com o sólido. Tá? Ela vai preencher todo o sólido. Esse sólido é muito interessante porque ele tem tanto rampas que formam esse vale em V, como tem por dentro dele tem um vazado. Então vamos ver como é que a gente faz esse problema de corte.
Reparem, ele vai passar pelos vértices A e B e também pelo vértice C. Então, o problema é você determinar um sólido que vai ser cortado, a parte da frente será removida, ele passa por 3 pontos, sendo que o ponto A e o ponto B, a aresta que liga o ponto A e o ponto B é uma aresta vertical. Então, se ele contém uma aresta vertical, ele é um plano vertical. Então, a melhor vista para a gente desenhar esse plano, por ser um plano vertical, seria a vista superior. Essas estrelinhas daí que estão aparecendo, eu estou colocando em adiantada porque elas são os novos vértices que foram determinados pelo plano de corte. Né? Então, o problema resume se você encontrar nas vistas ortográficas as posições desses novos vértices que nós estamos vendo aqui representados por estrelas e determinar a seção de corte. Então, essa é a seção de corte e esse, depois que o plano arranca a parte da frente do sólido, e esses vértices A, B e C já existiam, e essas estrelas representam os novos vértices que foram gerados pleno plano de corte. Alguns desses vértices, como A, B, C e D, já faziam parte do sólido. Mas novos vértices vão surgir quando o plano vertical intercepta o sólido. Vamos ver então esses novos vértices e como ficará o sólido a partir do corte. Então está aí mostrando o sólido com as estrelas, aí na parte superior esquerda. A determinação da seção de corte vai ser feita tanto nas vistas ortográficas, mas você pode usar a própria perspectiva. Simultaneamente você pode trabalhar com os dois e determinar a nova seção de corte. Então estamos vendo aí as vistas ortográficas, né? O ponto AB na vista superior coincide com o ponto CD. Então, vamos traçar o plano de corte, principalmente na vista superior. Então, aqui está ele mostrando nessa linha vermelha, está mostrando para nós a posição que o corte está fazendo no sólido. E aqui essa linha vermelha mostra para nós na vista superior aonde ele está cortando. Então, eu posso agora remover a parte da frente da vista superior para tentar chegar nessa seção de corte que está mostrando aqui o desenho. Isso aqui já seria o resultado final do nosso trabalho. Então, para enxergar essa seção de corte, eu tenho que remover o que está na frente. E eu já posso começar a fazer isso na vista superior. Reparem que eu removi toda essa área aqui da vista superior. Então, agora, vamos lá, a partir das vistas, determinar os novos vértices que foram criados quando o plano vertical intercepta o sólido. A ordem para você determinar esses vértices não é importante. Nós podemos começar da direita para a esquerda. O plano vertical corta a face lateral direita, que é vertical, produzindo uma aresta vertical e o novo eixo, o novo vértice aqui, o vértice E, que é o primeiro ponto que nós vamos determinar, porque o ponto CD já existia. Aqui está a posição do ponto E, que na vista superior é coincidente com o ponto D já existente do sólido. Então vamos lá. Vamos utilizar nas perspectivas, os outros vértices que vão ser determinados é o ponto F e o ponto G, que vão ser encontrados nessa parte superior aqui do sólido, quando eu desenhar o plano de corte. Então, aqui está a posição, reparem aqui em vermelho está o plano de corte, aonde ele intercepta essa aresta, aqui nós temos essa aresta aqui, então aqui nós temos o ponto G, e temos aqui
o novo ponto, que é o ponto F. Então, na vista superior, eles já estão determinados. Nas outras vistas, basta transferir para a linha de 45 graus. Então, fazendo essa transferência, já me dá lá em cima na vista lateral direita o ponto F, transfiro ele para frontal, já posso traçar as arestas EF, o ponto G também é a mesma coisa, esse ponto é transferido para a linha de 45 graus, e levantado já dá a posição dele na lateral direita e também na frontal. Então, com isso, eu já tenho bastantes vértices novos que, juntas com os que já existiam no sólido, já podemos ter uma ideia das novas arestas aí que vão surgir. Da mesma forma, os vértices pré-existentes A, B, C e D, eles são determinados nas vistas por meio das linhas auxiliares ou linhas chamadas que levam para linhas de 45 graus. Então, está aqui o ponto B, o ponto D, o ponto C, em todas as vistas. Agora, o que nós precisamos saber é este ponto H. Aqui está a posição dele na vista superior. Ele fica nesta posição, aqui no vale das duas rampas, mas na vista lateral eu não sei a posição dele, porque ele pode estar em qualquer ponto desse vale aqui. Então eu vou fazer um artifício. Eu vou traçar uma linha horizontal ligando o ponto A até esse vértice aqui extremo. Observem bem. A determinação então, do ponto H nas vistas feita de maneira usual, depois eu posso transferir os pontos. Mas aqui na perspectiva, eu não posso fazer, por exemplo, medir essa distância e tentar com o escalímetro colocar aqui, porque isso aqui não é uma perspectiva isométrica. Então, o que eu faço? Levanto uma vertical do vale, vai bater nessa reta auxiliar aqui na metade, paralela ao próprio eixo Z, encontro a parte de cima do vertical do sólido e desço agora uma vertical para baixo até o vale, vai me dar a posição do ponto H. Está lá o ponto H que apareceu com esse vértice aqui na perspectiva com uma estrela. Aqui, então, está eu levando ele da vista, linha de 45 graus, ponto H, transferindo para cima. Até onde? Até o tracejado, que corresponde à linha invisível da lateral direita do nosso vale. Então, aqui está o ponto H. Trazendo aqui para a vista frontal, que vai ficar exatamente no fundo desse vale, temos o ponto H. Com isso, nós já podemos traçar muitas das arestas do sólido. Então, uma vez determinada na perspectiva a posição do vértice H, eu posso traçar agora as arestas HF e HG. Reparem aqui na vista lateral direita que elas foram desenhadas. E também na frontal. Então, nosso sólido, em termos de arestas novas, está praticamente pronto. O que está faltando é as arestas internas que correspondem ao vazado. Então, a aresta AB, no caso, já faz parte do sólido por definição, já vai continuar depois do corte. E agora preciso determinar onde que o plano de corte cortou as arestas internas do vazado. É hora de determinar, então, dois vértices que não são visíveis, produzidos pelo plano de corte sobre essas arestas internas, que aparecem tracejadas na vista. Então, elas estão aparecendo aqui, ó. Corresponde ao vazado. Então, o primeiro ponto está aqui, ó. Onde a aresta tracejada bateu na linha de corte, eu tenho o ponto I e o ponto J na vista superior. Eles são verticais. Então, é só levar para a linha de 45 graus e transferir para as outras duas vistas.
Na interseção da linha, indica o corte e a linha tracejada que representa as arestas visíveis. Na perspectiva, você pode usar uma linha auxiliar, traçada de B a C, ó. Você já tem praticamente a posição do vértice I. Então, vamos ver. Está lá o vértice I na vista lateral direita, linha de 45 graus, já determinou ele aqui. A vertical vai dar a altura do vazado, onde vai estar o ponto J. O I na vista frontal está nessa posição, é só levar uma vertical, a partida superior. Ponto J, que é a parte de cima do vazado. Eu posso agora traçar a linha JD, aresta JD. O plano de corte vai provocar uma aresta IJ, reparem aqui, ó, na perspectiva, e JD. Está lá traçado. Praticamente terminamos o nosso problema. Então, agora é só retirar a parte de frente do sólido e eu tenho a seção de corte aqui determinada. E tenho as novas vistas que ficarão após o corte. Então, o nosso problema final é esse. Então, na prova, o que nós teremos? Você terá que desenhar uma nova perspectiva isométrica ou cavaleira, dependendo da seção de corte, e você terá que desenhar as novas vistas ortográficas após o corte. Então, nós passaremos aí 2 exercícios e mais alguns exercícios para vocês fazerem em casa, para vocês ficarem preparados com toda essa parte de corte. Ok? Então, até a próxima.